Tito capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o 14. No 11, Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, e se manifestou, você pode ler aqui, se revelou, salvadora a todos os homens. Vamos fazer uma pausa? Como que a graça entra no cenário da humanidade, se revelando salvadora? Porque tudo começa com a salvação. Mas a gente tem apresentado aqui, frequentemente, a ideia das etapas da vida cristã. Há uma porta por onde eu e você entramos. Há um alvo a ser alcançado no futuro e na consumação dessa caminhada cristã e da redenção. E o que sobrou entre a porta e o dia que eu e você alcançamos o alvo é o caminho. A porta é algo que eu e você atravessamos por uma experiência com a graça. Mas a graça não parou aí. Se Paulo está dizendo que há uma capacitação ao longo do caminho, ela vai continuar agindo em nós durante toda a caminhada cristã. Mas ela se inicia como salvadora, ela se revela inicialmente se manifestando salvadora, mas ela para aí? Não. Olha o versículo 12. Ensinando-nos que, outra versão diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A mesma graça que se revelou salvadora, ela, depois de nos incluir nessa obra de salvação, ela agora começa a nos ensinar. Ensinar o quê? Tem que renegar a impiedade, tem que renunciar às paixões mundanas, tem que viver nesse século, nesse mundo de forma sóbria, justa, piedosa. Temos que ser um povo exclusivamente de Deus, não uma parte de Deus e uma parte do pecado. Porque a graça muitas vezes tem sido ensinado como se fosse uma espécie de complacência da parte de Deus. Quase como se Deus olhasse para nós, os homens, sendo pobres, coitados, que nunca vão conseguir vencer o pecado. Eu levanto vocês o tempo todo, mesmo que vocês caiam todo dia. E eu não estou querendo dizer, de forma alguma, que não haja em Deus uma disposição de levantar o caído. A questão é, será que a gente precisa viver tropeçando tanto, todo dia, nas mesmas coisas? Será que a graça tem o poder só de nos tirar da lama a hora que a gente cai nela, mas nunca de prevenir a queda? Será que a graça era só um ato de repetição para que o fracassado ganhe um pouquinho mais de tempo, respire de novo, para voltar a fracassar outra vez? Não, eu quero te dizer, a graça é muito mais do que o que estão dizendo que ela é. A graça é uma força capacitadora que nos ensina a viver de forma santa para Deus. Nós precisamos entender porque não dá para falar da graça, porque a graça se manifestou num período específico. O Evangelho de João diz no capítulo 1, no versículo 17, que a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não dá para entender o novo tempo da graça em Jesus, se não compreendemos o tempo anterior da lei. E há algumas distinções que são importantes. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a lei foi dada para revelar a incapacidade do homem de viver em obediência a Deus. Então, durante o período da lei, o homem tinha mandamentos da parte de Deus, ele tinha a obrigação de cumpri-los, a não obediência ou a desobediência tinha consequências, mas o homem descobriu que ele não podia por si mesmo obedecer a Deus. O que é que mudou da velha para a nova aliança quando a graça chegou? Alguns tentam dizer que quando a graça chegou não tem mais mandamento para ser obedecido. Isso é uma distorção grosseira da palavra de Deus. O próprio Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele não está falando do mandamento de Moisés, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus disse, vocês vão fazer discípulos das nações e ensiná-los a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. É lógico que o Novo Testamento tem obediência. Nós precisamos entender que os mandamentos continuam e a obediência continua. Então, assim como na velha aliança, nós ainda temos mandamentos, nós ainda temos a obrigação de obedecê-los. A não obediência ou não cumprimento deles ainda tem consequências. Mas a diferença é que antes o homem não tinha condições de cumpri-los. E agora, no tempo da graça, nós temos uma capacitação divina
para poder cumpri-los. Então o que a graça trouxe não foi a remoção da responsabilidade de obedecer. Foi a remoção da incapacidade de obedecer. E nós não podemos trocar a remoção da incapacidade como se fosse uma remoção da responsabilidade de obedecer. Porque a graça, irmão, não veio baixar o padrão. Ela veio levantar o padrão. Jesus diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, na lei de Moisés, Mateus capítulo 5. Não adulterarás. A ordem de Deus era muito séria. Você não pode romper a aliança sagrada do matrimônio e adulterar. O que é que ele propôs para a nova aliança? Foi baixar o padrão? Ele disse, não. Vocês ouviram o que foi dito lá, não adultere. Ele disse, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo é Jesus dizendo, agora eu vou dar um upgrade, uma atualização. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Antes, ela só não cometeu o ato físico. Agora, além de preservar o não cometer o ato físico do adultério, ele disse, você não pode adulterar nem no seu coração. O nível baixou ou subiu? Na velha aliança, Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, mas odiarás o teu inimigo. Ele diz, eu porém vos digo, amem os vossos inimigos. O padrão baixou ou subiu? Agora, junto com o padrão que subiu, veio uma capacitação, um empoderamento divino, para que a gente consiga fazer o que antes não podíamos por nós mesmos. Então a graça tem que ser entendida como essa força capacitadora, para que a gente viva aquilo que seria impossível viver por nós mesmos. Então, quando falamos de graça como favor imerecido, isso não anula a responsabilidade que o homem tem, mas mostra que nós não vamos chegar no lugar da nossa responsabilidade sozinhos, pela nossa própria força. Nós precisamos abraçar essa capacidade sobrenatural que só Deus pode nos oferecer. Quem está entendendo, diga amém. Quando a gente consegue reconhecer isso, a perspectiva de vida cristã muda. Efésios 2, de 1 a 3, diz que antes nós éramos filhos da desobediência. 1 de Pedro 1, de 14 a 16, diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, mas segundo é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Irmão, que evangelho é esse? Que perdoa o homem todo dia do mesmo pecado, mas não tem poder de fazê-lo viver longe daquela prisão, do pecado que ele vive repetindo, e não pode fazer com que ele se torne santo, como Deus que ordenou que ele seja, é santo. Nós precisamos parar de trabalhar a graça, como se fosse só Deus passando a mão na cabeça do pecador, dizendo, eu te entendo, você é fraco mesmo, vai continuar pecando. Não, a graça não é isso, a graça nunca foi isso. Ela se manifesta superabundante, onde o pecado está abundando, para arrancar o homem de lá, para que ele não precise mais viver naquele lugar, e para empoderá-lo a viver de uma forma que ele jamais poderia viver, sem a graça de Deus. John Wesley fez a seguinte afirmação, tornar a graça de Deus e encorajamento ao pecado é caminho seguro para o inferno mais profundo. Esse tipo de problema, irmão, não é de hoje. Não é um modismo dos nossos dias. Judas escreveu e diz que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem desde o começo, desde o primeiro século da era cristã. E nós precisamos trabalhar corretamente o entendimento da graça. Por quê? O livro de Hebreus está dizendo, há um trono de onde emana a graça, socorro em ocasião oportuna. O que é o socorro em ocasião oportuna? Nós precisamos entender isso. Jesus nos ensinou a orar, Mateus 6,13, na chamada oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração diária, uma oração que você tem que fazer todo dia. Nós sabemos disso porque Jesus também na mesma oração nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Então eu oro hoje pedindo o pão a Deus, e amanhã eu oro de novo, e depois de amanhã eu oro de novo. E assim como todo dia eu oro pelo pão e a provisão, todo dia eu deveria orar para não cair em tentação. Mas pensa num assunto que os crentes raramente oram, é quando falamos de tentação. A maioria só ora quando caiu, e aí para consertar as coisas, vai lá para Deus, pedir perdão, arrependido e buscar o recomeço. Graças a Deus existe perdão. Eu não quero de forma alguma parecer que nós estamos anulando isso. 1 de João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar de toda injustiça. Mas a questão é,
Será que a gente tem que viver só de queda em queda, de tropeço em tropeço, de restauração em restauração? Não. A Bíblia diz que aquele que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, que venceu cada uma dessas coisas, ele entende a nossa fraqueza e ele tem os mesmos recursos que o fez vencer à nossa disposição. O mesmo Jesus que nos ensinou a orar para não cair em tentação, ele lá no Getsêmani fez a oração, que seja feita não a minha, mas a sua vontade. Ele conhecia essa colisão de vontades, mesmo sem ter a natureza que nós temos. O livro de Hebreus diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós precisamos entender, querido, que há algo que eu e você também precisamos aprender. É uma sujeição à vontade de Deus. É dominar a inclinação da nossa própria carne que entra em rota de colisão com o que Deus falou. Entendendo que há socorro para vencer cada inclinação ou predisposição da nossa carne ao erro. Quando Paulo escreve aos Coríntios, eu gostaria que você rapidamente abrisse comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Ele trabalha a mesma ideia que nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus. No versículo 11 ele diz, essas coisas, está falando de Israel e de como eles falharam, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, outra versão diz, cuide, para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Verso 13 agora. Mas Deus é fiel. Você pode repetir isso comigo? Diga, mas Deus é fiel. Ele diz, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, primeira coisa ele diz, não veio nenhuma tentação que não fosse humana. Outro dia alguém falou, pastor, estou enfrentando uma tentação do Satanás. Falei, desculpa, a tentação não é do Satanás, ela é sua. Mas ele não é o tentador, sim, ele só explora a sua vontade, o seu desejo. Tiago diz que cada um de nós é tentado quando é atraído pelo seu próprio desejo. O diabo só vai provocar e estimular o que está em nós. Então a Bíblia diz, não veio uma tentação que não fosse humana. Irmão, a tentação ela não é sobrenaturalmente maligna. Ela é, de uma forma muito astuta, provocada pelo inimigo. Mas ela é nossa. Agora Deus está dizendo, apesar de estar no nível humano, logo, você pode resistir. Ele está dizendo, não vai vir além das suas forças, não vai vir além da sua capacidade. Mas apesar disso, olha como termina o texto dizendo o seguinte, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus tem graça para que cada um de nós vença as tentações. A graça não é só para levantar o homem depois que ele caiu pela tentação. É para que ele não precise cair. Ele tem escape, ele tem livramento, ele tem socorro. Então quando o livro de Hebreus está dizendo, se aproxime do trono da graça, para receber o socorro, a ajuda em ocasião oportuna, a pergunta é, qual é a ocasião oportuna? Porque na cabeça da maioria de nós é só depois que a gente caiu. Ocasião oportuna, irmão, é antes de cair. É orar, não nos deixe cair em tentação. É pegar esse escape, em vez de ter que se sujeitar à pressão da tentação que nos leva à queda. Então nós precisamos reconhecer que há uma capacitação, há um empoderamento da parte de Deus para que a gente viva uma vida de vitória. E segundo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala de uma vida de santidade e ele relaciona isso com a graça de Deus. Ele diz o seguinte, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. E diz, nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência. Qual o testemunho? De que com santidade e sinceridade de Deus, nós temos vivido no mundo em relação a vocês. Mas não pela sabedoria humana, não pela nossa habilidade, não por causa do conhecimento que a gente tenha, mas pela graça de Deus. Há uma graça que te capacita a viver uma vida de santidade. Há uma graça que te dá forças para que você não peque. Por favor, diga amém. Então nós temos que entender a graça como um empoderamento, uma capacitação divina.